Olá pessoal, estou aqui novamente para passar dicas para vocês e hoje as dicas serão de viagens. Sim, eu me aventurei no meio dessa pandemia, fiz 2 viagens, crente que não ia ter mais pandemia e quando eu vi o negócio estava feio, né? Bom, eu fiz 2 viagens, eu fiz uma em novembro de 2021, né? Achando que tudo estava bem, fiquei bem assustada. E fiz minha última viagem agora, recente, fevereiro de 2022, que eu até me arrependi depois, que eu falei, meu Deus, o negócio tá muito feio na pandemia, né? Mas enfim, já fui, agora eu fico trancada em casa, não peguei Covid em nenhuma das viagens, não peguei Covid até agora e tô torcendo pra não pegar, né? Então agora eu vou ficar trancadinha em casa porque o negócio tá feio, 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 né? Pelo menos aqui, São Paulo, Rio de Janeiro, eu fui pra Santa Catarina, também tava feio lá, viu? O negócio tava tenso. Mas eu vou passar umas diquinhas pra vocês, porque é importante pra quem for viajar. Às vezes a pessoa tem que viajar mesmo, às vezes a pessoa já comprou o pacote e não vai desistir, às vezes a pessoa tem que ir a trabalho, enfim. Não importa o motivo, às vezes você tem que viajar, então como que a gente pode fazer uma viagem legal, segura, entendendo como funciona o processo aí no momento atual. Então eu vou passar as diquinhas pra vocês, tá ok? Eu vou começar com a primeira dica, que eu tô aqui com uma colinha. Seguinte, antes de tudo, é o seguinte, eu vou dar dicas para voos nacionais, tá? Que eles chamam de voos domésticos. Isso aqui não se aplica necessariamente aos voos internacionais, porque eles têm outras regras. E como eu não fiz viagem internacional no meio dessa pandemia, eu não vou me arriscar em falar o que tá acontecendo ou não, porque eu não tava lá, eu não vi, eu não sei como tá acontecendo, tá? Muita coisa eu tirei de site e muita coisa eu vou falar para vocês que eu passei presencialmente, entendeu? Porque uma coisa tá escrita, a outra, a prática é outra, né? Teoria é uma, a prática é outra, e acho que é importante vocês saberem como que tá funcionando no momento, tá? Então, eu vou começar pela primeira dica que eu tenho para dizer para vocês aqui, que é sobre as máscaras. No site, eu viajei pela Azul e depois viajei pela Latam, tá? No site, ele diz que que quem for viajar tem que usar aquelas máscaras KN95, nananana, ou com dupla cobertura, tá? Eles falam isso no site. O que eu fiz? Eu levei na bolsa, porém eu usei uma outra máscara. Eu usei uma máscara de tecido, só que só uma. Ela não tem 2 tecidos, tá? Eu vi muita gente com essa máscara e não vi nenhum problema das pessoas estarem, alguém parar ou não deixar embarcar, entendeu? E, então, essa regra é uma regra geral, eu não aconselho você a ir só com uma, ou pelo menos leva na bolsa para não ter problema depois, né? Mas a maioria das pessoas estavam usando máscaras aleatórias, e, enfim, ninguém parou por isso. Só que a cobrança era muito grande pro pessoal cobrir o nariz, tá? Porque tem muita gente que vai e deixa a máscara aqui, ó. E não adianta nada, né? Que aí a pessoa vai, espirra, pega todo mundo, né? O voo que eu fiz, esse voo que eu fiz em novembro, eu saí do aeroporto de Congonhas, de São Paulo, e eu fui pro Rio de Janeiro, que eu fui viajar lá, que eu fui para Búzios e Arraial do Cabo. Sim, foi uma delícia. Inclusive tem um vídeo aqui no canal, se você gosta de praia de nudismo, eu fui no Olho do Boi, Olho de Boi, em Búzios. Olha, esse vídeo tá bem legal, viu? Foi bem legal, eu amei a viagem. Então, eu passei por lá, eu peguei um voo super tranquilo, não tinha muita gente, tava super legal, beleza. Eles estão dando água, mas eles não dão nenhum tipo de alimento e eles pedem para não se alimentar, tá? A não ser em caso de criança ou quem tem problema de pressão baixa e tal, eles abrem algumas exceções. Eu vi uma galera meio que comendo ali escondido, como quem não quer nada. Eu aconselho a não comer, gente, porque quanto mais você tirar a máscara, pior pra você, né? Se alguém espiou lá, não sei, né? Bom, eu não comi, mas eles dão água. Uma coisa que eu vi também, eu falei assim, eu não quero ficar pedindo água. Eu levei minha garrafinha dentro da bolsa e não me pararam, passou. E passou tranquilo, ninguém falou nada, então eu até gostei mais do que ficar pegando copinho pedindo para comissário de bordo, então, beleza. Outra coisa também que é legal no voo,
Se vocês quiserem ouvir som, eles dão um foninho, pelo menos na Azul, tá? Essa viagem que eu fiz em novembro foi pela Azul. Eu fui e voltei pela Azul. E a viagem que eu fiz agora, mais recente, que foi em fevereiro agora, que a gente ainda tá em fevereiro, foi pela Latam. E eu saí de Guarulhos, né? Saí de Guarulhos e fui para Santa Catarina. Eu fui pro aeroporto de Navegantes, que eu fui pra lá. E foi muito top minha viagem. Só que eu vou falar pra vocês que tava lotado o voo. Mas era lotado. E eu achei meio perigoso, assim, sabe? Mas beleza. Bom, fiz então essas duas viagens e agora eu vou explicar outras coisas pra vocês, né? Essa história da máscara, então, fica aí a dica de levar pelo menos alguma extra na bolsa. Não vi nenhum problema, ninguém parou ninguém, não me pararam e foi tranquilo, tá? Mas é lógico que se você tiver a oportunidade de usar a mais maravilhosa do mundo, aquelas lá da 3M, se você puder usar, é melhor, né? A segurança é pra você. Porém, se você não tem acesso, mas você quer viajar e tem uma máscara aí simples, tá passando. Mas toma cuidado, porque pode acontecer de alguém te parar, né? Não vi ninguém parando, mas é uma possibilidade. É o que tá como regra no site, tá? Vamos lá para a dica número 2, que é sobre o check-in. O check-in, ele tá funcionando de 3 maneiras lá que eu vi, tá? Pode ser que tenha outra maneira, mas as que eu vi foram essas. Você vai direto no caixa lá, né, na mulher, no pessoal lá que fica nas caixas da companhia, né? Você vai até lá, leva o seu bilhete, né, que você imprime, se você comprou pela internet, ou enfim, você tem que levar lá, leva os seus documentos, eles pedem pelo menos um RG ou algum documento com foto, né? Eu não sei se podem outros documentos, mas eu indicaria levar ou RG ou o CNH, ou o passaporte, né? Mas não precisa de passaporte para voo doméstico, tá, gente? Isso é muito importante dizer, não precisa. O passaporte é para voo internacional. E sendo que, se você viajar aqui na América do Sul, tem alguns países que têm uma parceria com o Brasil que nem precisa de passaporte. Por exemplo, eu fui para a Argentina e eu só mostrei o RG. Eu tinha o passaporte, mas eu mostrei o RG e não tem problema nenhum, tá? Então é bom vocês verificarem isso, porque para tirar o passaporte sai uma grana, tá? Eu gastei uns R$300, se eu não me engano. Acho que foi por aí, uns R$300. Então, acho que não vale a pena você investir, a não ser que você queira fazer um voo internacional para algum país que não tenha essa parceria com o Brasil, tá? Então, beleza, check-in tem lá no caixa, então, com o pessoal da companhia aérea que você escolher. Tem a opção de token, eles têm tipo um tabletzinho assim, que você vai lá e você vai digitando e você faz o check-in. E tem uma opção que eu não conhecia, que foi a que eu fiz, que eu fiquei morrendo de medo, mas percebi que funciona bem. Eu recebi por e-mail da Latam, não foi pelo da Azul. Da Azul eu fui direto no caixa. A Latam me enviou um e-mail dizendo: você quer fazer já o seu check-in pelo e-mail? Aí eu cliquei lá no botão e já foi o check-in. Eles já me deram o local, né, a minha cadeira e fechou. Só isso. Aí eu imprimi o papel porque tem um QR Code que passa na catraca, tá? Então você tem que imprimir o papel para levar. Ou você também pode levar pelo celular. Vi muita gente usando só pelo celular, não precisava nem imprimir. Mas eu imprimi porque eu fiquei com medo, porque eu não conhecia direito, né? Então, beleza. Então, você pode fazer esses 3 tipos de check-in que eu tenha visto, que funcionam, tá? E deixa eu ver se eu não tô esquecendo nada, hein? Eu achei muito prática essa história do e-mail. Eu recebi o e-mail, cliquei lá, já foi. Uma coisa que eu achei interessante. A Latam, ela ficou me enviando uns e-mails perguntando se eu queria pegar uma cadeira melhor. Eles têm, tipo, nas 2, 3 primeiras fileiras, como se fosse um first class, mas não é first class, sabe? Uma primeira classe sem ser uma primeira classe. Eles dizem que são umas poltronas melhores. Eu não vi diferença nenhuma nas poltronas. E eles colocaram lá: você quer fazer esse upgrade da sua cadeira e tal? E era pra ti, acho que de R$50. Eu falei: eu não, gastar R$50? Você tá louco, eu já tô viajando, já tô gastando, então eu não fiz o upgrade. Mas eu fui ver as cadeiras, porque eu falei: bom, deixa eu ver se futuramente eu vou querer fazer esse upgrade. E eu não vi diferença nenhuma, tá? Eram só nas 3 primeiras fileiras, então
Não sei, pode ser que a primeira fileira tenha mais distância e tal, mas é tudo muito apertado e não tem jeito, né? Eu viajei por classe econômica, tá, gente? Que hoje em dia os voos nacionais, acho que praticamente todos são classe econômica. Esse first class aí é meio fake, que eu saiba, né? Mas enfim, não vi diferença. Aí teve isso, né? E quando eu tava voltando dessa última viagem que eu fiz, né? De Navegantes, né? De Santa Catarina pra São Paulo, eu não gostei da minha poltrona, que a minha poltrona era no meio, entre duas pessoas. E eu gosto de ir na janelinha. E eu tentei mudar. Você pode mudar, só que eles estavam me cobrando. Às vezes tem a opção de você conseguir mudar e eles não cobrarem, mas como voltava lotado, tinha acho que 3 cadeiras que podia mudar, eles estavam cobrando o olho da cara, entendeu? Se liguem, olha, outra dica, olha gente, tem muita coisa pra falar. Porque é importante vocês saberem, porque vai que vocês estão viajando pela primeira vez, já fique esperto. Tem umas poltronas que eles ficam na saída de emergência, tá? Então ficam 3 poltronas aqui, 3 aqui, geralmente são 3, né? Às vezes, não sei se o seu voo tem 2 cadeiras, mas geralmente são 3. E é bem no meio do avião. Aí fica na parte de emergência, né? Saída de emergência. Eles vêm e perguntam ao comissário de bordo, antiga aeromoça, né? Aeromoça, mas hoje em dia eles falam comissário de bordo, né? Eles vêm e perguntam, você tem condições de abrir a manivela, nananã, tararã? E assim, né, dá um certo medo, né, porque, na verdade, se for cair o avião, não vai adiantar você saber abrir ou não o negócio, né, mas, enfim, vai que cai na água, você precisa ajudar, enfim. Eu não pego essas cadeiras, porque vai que eu estrago o rolê, entendeu? Vai que eu não tenho força para puxar aquela alavanca, eu prefiro não me estressar, eu pego outras cadeiras. Então, se liguem que tem as poltronas que são da saída de emergência. E aí você fica meio que responsável para ajudar a galera. Vai que você não tem força. Vai que você passar mal, você desmaia. Vai que o pessoal vai depender de você. Então você pensa bem se você vai querer essas poltronas, viu? Eu não pego. Bom, deixa eu passar para outra dica então. Beleza, malas. Essa dica é importante, gente. Essa é a mais importante. As malas. Vamos lá. Eles têm uma separação, né? Tem a bagagem de mão e tem a mala que você pode despachar. Beleza. Como que eu viajei? Eu viajei com uma bagagem de mão e viajei também com uma bolsinha pequenininha e uma sacolinha. Essas bolsinhas pequenininhas, essas coisinhas assim, eles não ligam. Mas você pode até ir com uma mochila e com a bagagem de mão também. Geralmente eles não ligam. Mas no site tem um limite de peso, que é de 10 quilos essa mala grande, assim. Eu nunca vi pesarem. Eu já vi pesar para voo internacional. Para voo internacional, geralmente eles pesam. Mas para voo doméstico, eles não pesam. Mas é lógico, né? Você não vai pegar uma mala de 30 quilos, né? Dá uma maneirada, porque, né? E o meu conselho é o seguinte, entrou na aeronave, dá uma olhada, porque assim, é aleatório onde você põe essa mala. Eu achava que tinha que ser no número que tá a sua poltrona, mas não, é aleatório. Então, o que eu indico? Entrou na aeronave, tá vendo que tá faltando, que a sua... A parte onde tá a sua poltrona ali já tá fechada, você já vai caçando um buraco para pôr a sua mala, porque senão, o que acontece? Existe uma questão que eles falam, geralmente eles avisam antes das pessoas entrarem no voo, no avião. Excesso de bagagem. Então, quando tem um excesso de bagagem no voo, eles falam assim, gente, nós estamos selecionando aqui pessoas que queiram despachar as suas malas, né, suas bagagens de mão, de forma gratuita, estamos com serviço voluntariamente, quem quer e tal. O que eu indico? Se puder, não despacha. Por quê? Quando você despacha, pode acontecer deles extraviarem sua bolsa e você não vê ela nunca mais na sua vida. Para voo doméstico, geralmente isso não acontece, só se você estiver fazendo conexão. Conexão é quando você pega um voo para um lugar, depois você pega outro voo para chegar no seu destino final, tá? Quando você tá fazendo conexão, aí se você despachar a mala, eu tenho medo, né? Porque eu acho que eu não vou ver mais minhas carçolas nunca mais. Agora, outra coisa que pode acontecer também, às vezes a galera pode mexer na sua bolsa. Comigo nunca aconteceu, mas pode acontecer, né? Você põe ali o cadeadinho, o cara quebra, não sei. Pode acontecer, nunca aconteceu comigo. E por último, né, a menos pior dessas opções seria quando você chega no lugar, você tem que
buscar sua mala. E aí fica uma esteira rolando. E pode ser que demore 50 horas para eles jogarem as malas lá. Porque eles jogam, tá? É assim. Bleh. E eu não aconselho botar nada de valor e nem coisa que quebre, porque eles jogam. Então, eu não aconselho, gente. Eu juro, eu não aconselho vocês a despacharem a mala. Mas se tiver que despachar, despacha e é isso, é a vida. Então, por isso que chegou dentro do voo, viu que a sua cabinezinha lá, né? Porque é um negócio que eles fecham assim, ó, pra guardar as malas. A sua tá fechada, você já vai enfiando em algum lugar pra não ter esse problema, tá? Então, essa é a bagagem de mão. No site, eles falam, deixa eu caçar aqui, eles falam a metragem dessa mala. Que eles falam que a altura dela tem que ser, essa bagagem de mão, tá? 55 centímetros, até, né, 55 centímetros. Aí tem 25 centímetros da parte, né, da mala aqui. E a distância dela maior aqui embaixo é de 35 centímetros. Nunca vi ninguém medindo, nunca vi, tá? Mas pode acontecer de medir. Eu acho que todas as malas são meio padrão, assim, sabe? Se vocês forem ver, a maioria tem um padrãozão e é tudo mais ou menos da mesma medida. Mas, em todo caso, você não vai pegar uma maluna gigantesca que não vai passar, tá? A mala de mão, ela tem essa alturinha aí básica, tá? Beleza. O que pode na bagagem de mão? Isso é importante. Presta atenção. O que pode? Tudo. Menos... menos eles têm uma lista também. Olha, é só vocês darem uma olhada também no site, se vocês quiserem ver, mas eu vou falar aqui pra vocês os mais importantes. Ó, tem vários, mas é rapidinho, é rapidinho. O que não pode? Porque o que pode, tudo pode, menos isso. Líquidos inflamáveis, alvejantes, explosivos, veneno, ácido, gás comprimido e patinetes eletrônicos. Ok, né? Bom, o que acontece? Eles colocam essa listagem aí e eles dão uma apavorada lá no site que não pode, por exemplo, você ter perfume, tem umas coisas assim, tipo, perfume, qual foi que eu vi? Ó, bagagem de mão, não pode ter arma. Bom, isso aí é meio óbvio, né? Cuidado, gente, que às vezes você anda com um canivetinho, às vezes eles pegam objetos pontiagudos cortantes, ferramentas de trabalho, substâncias explosivas, químicas, enfim, essas coisas assim. Mas o perfume, eles falam que tem um limite, acho que de 200 ml. Ó, você pode levar... Ah, não, eles falam assim, você pode levar perfume até 50 ml. E o total de litros de coisas que você for levar é de até 5 litros. Só que eu vou ser sincera com vocês, eu levei um monte de coisa líquida e ninguém me parou. E foi super tranquilo. Eu levei shampoo, condicionador, um monte de coisa. Eu pus em potinhos menores, tá? A única coisa que eu fiquei com medo deles me pegarem foi o protetor solar. Então, que eu tinha um potão gigante. Aí eu pus num potinho menor, mas não tive problema. Isso é para voo nacional, doméstico, lembrando, tá? Porque quando eu fui viajar para fora, meu protetor solar foi-se embora, porque eles não tem negociação. Eles têm uma caixa de acrílico enorme, aqui até o chão, até o inferno, cheio de coisa lá dentro. Por quê? Porque eles tiram tudo. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, para voo internacional. Voo nacional eles pegam mais leve, então dá para você carregar o seu shampoozinho e tal. O pessoal fala de aerosol. Eu não levei nessas viagens aerosol, eu evitei de desodorante de aerosol. Levei rolon mesmo para não ter problema. Mas eu não vi eles tirando de ninguém, tá? É que como anda meio lotado e tem essa história, né, de gente, não pode ficar acumulando um monte de gente, né, ficar muita gente no mesmo ambiente, eles estão assim, ó, passando a toque de caixa. A única coisa que eles falam é, tem laptop na bolsa, né, tem notebook na bolsa? Tem. Aí eles pedem pra tirar e você põe na outra caixinha, tá? Então, essas aí são as substâncias que eles falam para não levar na bagagem de mão, né? E temos a bagagem para despachar. A bagagem para despachar, ela tem uma questão aí. Vocês precisam analisar quando vocês forem comprar a passagem de vocês, porque geralmente eles cobram a mais. É isso mesmo. Às vezes, na viagem, lá na sua passagem, tá inclusa uma bagagem despachada. Na bagagem despachada tem muita coisa que você pode colocar desses itens aí que eu te falei. Lógico que você não vai botar explosivo, mas, por exemplo, se você tiver uma faca, nessa bagagem geralmente eles deixam, tá? Mas tem alguns itens que eles também não curtem não, que vocês levem. Que nós
levamos. Eles pedem para não levar eletrônicos ou joias, medicamentos, documentos, líquidos com mais de 70% de teor alcoólico, cigarros eletrônicos, produtos inflamáveis. Eles pedem para não levar isso na despachada, tá? Mas eu não sei se eles olham essas bagagens assim despachadas, porque quando você vai despachar, você tem que ir lá na cabine com a mulher, tá? Com a mulher, com o homem, sei lá. Você tem que ir lá na cabine da empresa que você tá indo viajar. Eles pesam. Isso eles pesam. Então, eles vão pesar. Geralmente, o limite é, sei lá, 20 quilos da bagagem. Passou 21, você vai pagar, tá? Você vai pagar peso extra da bagagem. Então, pesa em casa, tá? Se você tiver uma balança que você pesa seu corpo, pesa a sua mala antes de viajar. Porque senão eles vão cobrar e às vezes não vale a pena. Aí você começa a tirar tudo, jogar fora, mas, pô, melhor não levar, né? E aí eles pesam, mas eu não vejo eles olhando nada, sabe? Não passa por um raio-x ou coisa assim, eu nunca vi passar. O raio-x eles passam na bagagem de mão. É aquela que você tá entrando pra já ir pro voo, entendeu? Então, fica essa dica aí de todo quanto é coisa tranqueira que você sabe que, ou você desconfia que não vai passar na bagagem de mão, joga na bagagem que vai ser despachada, tá? Mas se puder, leva sua bagagem de mão. Se for uma viagem rápida, pelo amor de Deus, vai gastar dinheiro despachando a mala e, enfim, depois pode ser extraviada. Se possível, vai na bagagem de mão que dá certo, tá? Bom, então é isso que não pode. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. Bom, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida e eu souber responder, vocês deixem aqui nos comentários que eu respondo, tá? Mas foi isso, foram viagens tranquilas, tá todo mundo bem tranquilo, porém os voos estão bem lotados, assim, a diferença que eu vi de novembro para fevereiro eram voos diferentes, tá? Mas até o aeroporto tava muito mais cheio, também tava em aeroporto diferente, né? No outro eu tava em Congonhas e nesse que eu fui agora eu fui pelo de Guarulhos. O de Guarulhos tem voo internacional, então tem mais gente, tem mais fluxo de gente, né? Mas eu fiquei meio assustada, tava bem cheio. Se puder evitar a gente viajar agora, eu aconselho a evitar, né? Mas se tiver que ir, vai, tá? E toma cuidado. Eu levei álcool em gel na minha bolsinha. Ninguém me parou por isso. Achei ótimo, porque toda hora eu limpava a mão, tá? E fiquem atentos, né? Porque a gente tem que tentar dar uma contida aí nessa pandemia aí. E pra gente poder viajar mais, né? Porque eu amo viajar, eu quero viajar mais, tá? Muito, muito, muito mais. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Beijão e até a próxima. Uou!